TVC 16. Aqui você se vê. Meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção de transtornos em tempo de confinamento. Estamos ainda em quarentena, estamos tomando as medidas obrigatórias, né, de prevenção. Nós estamos num distanciamento de 1,5 m aqui no cenário, mas nós tínhamos que voltar, né, para trazer conteúdos para vocês. Eu acho que esse tema é extremamente importante, porque em tempos de confinamento nós temos as questões não apenas do nosso psicológico, né, como a gente se sente, como a gente se posiciona em tempo de confinamento, em tempo de reclusão, em ficar em casa junto com a nossa família, mas também as questões dos nossos filhos. Estamos passando por um momento em que mães se tornam professoras, em que pais se tornam professores, educadores, nutricionistas, faxineiros e muitos estão fazendo home office. Então, como adequar isso? Nós teremos a participação da psicóloga Jaqueline Maivorni, dando dicas e explicando um pouco melhor entre a diferença de doenças, transtornos, alguns reflexos que aparecem apenas por conta do confinamento, que não necessariamente serão definitivamente, meu filho está com TED, meu filho está com TOD, ou diversas outras siglas que nós normalmente ouvimos. Nós vamos para um rápido comercial, chama aí tua família, manda o link do programa para que todo mundo consiga assistir as dicas de hoje e daqui a pouco nós estamos de volta com muitas dicas para vocês, não saiam daí. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, 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 bate o meu coração. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Buddy. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. De volta com Nasceu Bora Cuidar. E agora eu quero apresentar a vocês a doutora Jaqueline Maivorni, psicóloga, que veio dar diversas dicas pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Porque falar de coisa boa para as pessoas, né? Transmitir energia boa, transmitir positividade. E é um prazer esse convite, viu? Muito obrigada. Vamos que vamos. Nesse momento, né, de quarentena, antes da gente falar sobre o tema especificamente, nessa questão de transmitir positividade, você fez um canal no YouTube
para que você conseguisse transmitir dicas para as mães, para o pessoal de casa. Qual que é esse canal? Já faz um jabazinho aí. Isso, muito bom. Isso, vamos vender o peixe. Vamos lá. Psicóloga online Jaqueline Maivorme. Ali eu tenho dicas, né, desde o dia 24 de março, ficou esse chamado justo por causa do Conselho Federal de Psicologia, dizendo e autorizando mais ainda sobre o atendimento online, né? Então ficou esse canal disponível para todos, porque psicologia é para todos, né? É para gerar um bem, é nunca para rotular alguém, né? Nunca para estigmatizar uma pessoa enquadradinha num transtorno. Aí você vai dizer, essa louca vai falar de transtorno hoje, dizendo que não se deve preocupar com transtorno, né? Porque a própria palavra transtorno pode gerar estresse para as pessoas. Então a gente veio para desmistificar muito esse tema e priorizar as competências e as múltiplas inteligências e as habilidades que cada um tem. Os baixinhos, né, das mães que estão assistindo aí, são pessoas geradas e nascidas para o sucesso, né? São 109 bilhões de neurônios aí funcionando para dar certo. Então você que está assistindo, você nasceu para dar certo. E eu também, você também. E essa questão de a psicologia não veio para rotular, né? Colocar a gente num quadradinho, ela é mais num processo de autoconhecimento da pessoa, né? Quando a pessoa não está se entendendo o que está acontecendo, vocês vão dando ferramentas para que o paciente, seja ele adulto ou criança, se encontre naquele processo, naquele estado, né? Que a gente não é nada, nós estamos alguma coisa. É aquela dinâmica do ponto, né? Desculpa te interromper. Não, dinâmica do ponto que a gente aprende e passa, né, para os pacientes. Você faz um pontinho, imagina aí quem está em casa, um pontinho desenhado numa folha, né? O transtorno, a doença, a patologia é aquele pontinho. E você é o outro todinho, aquele oceano de possibilidades. Eu costumo imaginar mesmo um abismo de possibilidades quando eu começo a atender. E fico doida para aquela novela, alguns pacientes chamam de saga, né? Você vai, a saga da minha vida, Jaqueline, o capítulo da novela da minha vida, né? Então a gente fica assim ansioso para saber e como se desenlaçam as histórias, né? Porque a pessoa chega toda sedimentada no consultório, muito perdida, e ela vai fazendo o processo do que o Durkheim vai chamar de individuação, né? Ela vai se juntando e todos os papéis sociais vão acontecendo de forma natural. E esse autoconhecimento que você dizia muito bem no início, né? Está escolado no tempo. Esse autoconhecimento, ele faz com que você saiba seus limites, respeite os seus limites e avance nas suas superações, nas suas possibilidades, né? Estava ensinando a bike lá para a sobrinha, andar de bike esses dias, né? E o sobrinho, um karatê, né? E aí a gente tem esse universo infantil em casa também. Mas a superação, né, dos medos, né? A mãe, você está na fase 1, na fase 2, e ela própria, engraçado, que ela tem um costume, né? Estou falando demais, o psicólogo quando começa a falar, fala. Faz parte. Mas ela tem um dito, né, que eu já até usei no consultório, vou usar aqui para todos também, que a vida é igual um videogame. Você vai passando por fases, você tem níveis a ultrapassar, né? 10 anos. Verdade. E aí os pequenos só ensinam pra gente, né? E falando das fases, né? Você falou, nós vamos conversar sobre transtornos, entender as fases também que as crianças passam, principalmente nesse tempo de pandemia, né? De confinamento, que estamos confinados. Primeiramente, qual que é a diferença de uma doença psicológica a um transtorno ou alguma fase que as crianças estejam passando nesse momento? Isso é bacana se falar e começar com esse desmistificar, Jéssica. Nós viemos e nós temos a ideia muito preconceituosa, né? Chegamos ao consultório com diagnóstico feito geralmente na internet, onde existe dados, né? Você vai, pesquisa dados e já começa a se rotular. Isso é muito triste, macula a autoestima da pessoa, né? E às vezes até engessa a gente, né? Que você pesquisa alguma coisa. Se você está com tal sintoma, tal sensação, você pode sentir tal. Várias características. Daí a pessoa, por estar sentindo uma, já começa a imaginar que está sentindo outras porque já se rotulou
naquele transtorno, Isso. naquela doença, seja lá o que for. E se você pesquisa, né, claro, e se você pesquisa no manual de doenças, no CID-10, ele sempre diz, inclui determinada característica, exclui determinada característica, só se houver prevalência por mais de um mês, né? Só se houver uma incidência muito progressiva e muito continuada daquela sintomatologia, que vai ser caracterizado como doença. E eu não contente, ontem fui ao compêndio de psiquiatria, né? Preparando aqui as nossas conversas, nosso bate-papo de hoje, e a Melanie Klein vai dizer que normalidade, né, para a gente estudar transtorno, a gente precisa entender o que é normal, né? Normalidade é se adaptar ao mundo mutável. Melanie Klein mais uma Lawrence Cubby, né? Uma outra teórica. E aí a gente precisa primeiro esclarecer para as mães. Muitas variáveis intervenientes vão acontecer em tempo de pandemia. O que é isso? Tudo que você observar no seu filho hoje pode ser patologia e pode não ser, né? O nosso manual, a nossa cartilha do Covid, lá da Fiocruz, nós estamos nos preparando aí para o hospital de quarentena, para o que chamarem, nós estamos indo, porque nós, né? Teve um juramento lá no dia 9 de julho de 2013, às 20 horas, de promover dignidade para quem me procurasse. Então, estou me preparando. O que acontecer, aconteceu. Né? E aí, nessa cartilha lá do Covid, da Fiocruz, diz que determinados comportamentos e determinadas respostas que a criança pode dar, ou a pessoa, né? São normais numa situação de anormalidade que nós estamos vivendo. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer de patológico e de doença em tempos de Covid? O que já estava predisposto geneticamente, tipo depressão exógena, né? Na página 44 do livro Vontade e Sentido do Frankl. Estudei, ela tá? Fiz o dever ela de dá casa, bibliografia. Fiz o dever de casa, né? Na página 44, Vontade e Sentido, teórico do sentido da vida. Ele vai dizer que depressão endógena, só que tem a ver com falta de neurotransmissores, né? As inas, dopamina, noradrenalina, serotonina, você já sabe. Mas, para quem não sabe, caso, né? Não, okay. Tá, estamos aí fazendo essa troca, gente. Vocês estão me fazendo aprender hoje também. Obrigada. Mas, depressão endógena é passivo de tratamento medicamentoso, né? Depressão exógena, que tem a ver com o lado de fora. Tem a ver com criação, com comportamento, com educação parental, com família. Isso vai ser resolvido com TCC. Com a terapia comportamental, com mudanças, com recompensas, né? Com esse duplo vínculo da mãe com a terapeuta, né? O pai, vem mais a mãe, mas os pais também estão muito convidados para o consultório de psicoterapia, que são importantíssimos nessa caminhada aí da criança, da formação da identidade, né? Mas essa relação de duplo vínculo com os pais faz com que a criança copie os pais por modelagem social. Isso é Albert Bandura, 84, né? Você vai verbalizando para o teu filho, filho, a mãe fazia assim, agora ela faz assim. Você está gerando uma cópia de você, e os pais sabem muito melhor que eu isso aí, né? E sabem que os filhos são, de uma certa forma, a miniatura deles, de outra certa forma, gerados para o mundo, gerados para a vida. E aí a autonomia que a Supernanny vai dizer no livro Filhos Autônomos, Filhos Felizes, vai gerar até mesmo uma paz maior e um encontro maior de si mesmo dessa mãe que gera autonomia no filho e tem essa liberdade de se cuidar. Mãe é gente, gente. Queria falar isso aqui. Mãe é gente, nós precisamos falar sobre isso, eu abordo muito isso, porque tem pessoas que acabam várias mães acabam se sentindo deprimidas, sentem a perda de identidade. Da Helena, quando na gestação da Helena, eu não era mais a Jéssica, eu era a mãe da Helena, né? A dona da barriga que tá o bebê, sabe? Primeiro fala com a barriga, depois fala com a mãe. Depositária, depois, né? Que nasce. Isso não é jeito de uma mãe se vestir, isso não é jeito de uma mãe se portar. Uma mãe tem que fazer assim, uma mãe tem que fazer assado. Isso já vem de anos, né? Aquela imposição da sociedade sobre como a mãe tem que se portar. Mas hoje em dia tu vê que tem muitas quebras desse paradigma. A gente luta cada vez mais pela identidade. E eu luto muito por ter a minha identidade e mostrar para os meus filhos que eles precisam ter a identidade
deles. Não é o que eu quero, Sim. né? Eu espero, eu sempre imaginei isso, eu luto muito por isso, eu gosto de dançar. Eu vivo a dança, mas não obrigatoriamente a Helena tem que dançar, ela tem que ter a disciplina que eu tive. É claro, se ela quiser... Hoje em dia ela fala que ela gosta muito de dançar, que ela quer, quem sabe, viver de dança. Mas eu não imponho a ela. Ela, no tempo de quarentena, ela não quer fazer nenhuma aula. Nem aula comigo ela quer fazer. Então eu respeito. Quando ela quer dançar, ela dança. Não quer dançar, não é uma obrigação, não é tua carreira, não é nada disso. Sim. É um hobby. Você quer fazer? Faço. Não quero? Respeito. Sim. É claro. Estudo não tem essa de não quero, respeito. Tem a necessidade, né, que nós mães estamos sendo colocadas à prova como educadoras dos nossos filhos. Saiu. Né? Entrando nessa questão de nós mães estamos sendo colocadas à prova. Né? Nós temos que fazer com que nossos filhos cumpram as tarefas, façam as videoaulas, as videochamadas. A nossa falta de preparo como pedagoga pode interferir na autoestima dos nossos filhos ou na formação deles? De dar essa resposta com essa capa desse livro do Issam Tiba. Quem ama, educa. Toda percepção, lá na psicologia geral, né? Lá no nosso primeiro semestre de estudos, 2008. Quem ama, educa. O que nós aprendemos? Toda percepção e toda memória é precedida por uma emoção. Não tem aquela professora que te lembra lá da infância, que você lembra da matéria todinha dela porque você a amava? E não tem aquela da matéria que você não gosta tanto hoje ou não se desenvolveu tanto, porque não se identificou com a professora? Pois é. Quem é a professora maior da vida de uma criança? É a mãe, né? Ela é pedagoga natural e aí ela vai e se atualiza, não é? Ela vai e estuda. Talvez tenha alguma mãe nos assistindo que não está equiparada com o nível de educação atual do filho e ela vai se desenvolvendo. Isso faz parte da subjetividade da mãe, né? Sendo trabalhada. Então eu vou estudar um pouco mais de álgebra. Eu que sou das humanas, né? Vou estudar um pouco mais de química, vou estudar um pouco mais de física, porque eu preciso acompanhar meu filho, eu preciso falar na linguagem dele. Me lembra muito sobre empatia, um postzinho que eu até coloquei esse fim de semana, sobre uma tartaruguinha, 2 tartarugas que oferecem sorvete para um jacaré com a mão pequenininha, mas com aquele focinho, se é que eu posso dizer, né? Muito comprido, a mão dele não chega na boca, né? E aí elas dão um sorvete com um pauzinho de selfie. Elas entenderam a mentalidade do diferente, né? Então essa capacidade empática a mãe já tem por natureza. E ela vai ser a super mega giga blaster que a gente falava na live. E vai com a ajuda, aí sim, agora chegamos no ponto, para vocês terem mais paz e respirarem como pessoa, né, mãe? O segundo cuidador é o pai, é o avô, é a avó, né? É a tia. É lógico que a criança vai desenvolver papéis sociais, como nós também, diferentes com cada um, não é falsidade, vem do grego persona e quer dizer máscara. Eu tenho uma máscara. Eu falo com a Jéssica de um jeito, falo com a minha irmã do outro, com o meu paciente do outro, com o meu aluno do outro, não é? E sem ser falsa. Máscaras sociais, papéis sociais. E aí existe essa troca, né? Onde a criança poderá manipular um pouquinho mais a avó como um ganho secundário de atenção. As avós que são disciplinadoras, me desculpem, né? Mas é que é tão gostosinho, vó, né? E às vezes solta um pouquinho na educação, que é aquele elástico. Você solta e puxa, solta e puxa. Mas então, as mães que são protagonistas precisam... Aí vocês vão me xingar agora pelo vídeo. Precisam sair de um pouquinho pelo seu próprio bem. Sair de um pouquinho da posição de controle, né? Posição de controle total gera paz para a mãe. Delega funções. Uma das questões que eu armei aqui para a gente, né? 6 pontos. Fugir do mesmo, delegar funções e responsabilidades para todos. O pai não vai fazer igual. O cérebro do homem é diferente. Não adianta querer que seja igual. É diferente, nem pior nem melhor, não é? O cérebro da avó vai ser diferente, é outra geração, é outra cultura. Mas é importante delegar para que a mãe também tenha um tempo de descanso. Isso. E a criança tenha outras figuras de
se posicionar, né? Para se colocar no centro. Aprender empatia, né? Lidar com a diversidade. Empatia, ter outras visões, porque a professora manda um posicionamento, manda um vídeo, manda alguma coisa, né? Algum tema da aula do dia. Aí, nós, como mães, nós vamos ver o vídeo junto com os nossos filhos e vamos dar nosso ponto de vista. Só que, se só tem a gente, né, do lado do nosso filho, dando o nosso ponto de vista, explicando do jeito que a gente entendeu, para que as crianças aprendam, a criança fica a nossa cópia, né? Isso. Ter outras pessoas auxiliando, elas vão aprender outras maneiras, aquele mesmo assunto, vão ter uma outra visão diferente da nossa, e isso vai ampliar o vocabulário delas e o entendimento, não limitar, porque a gente corre muito risco de um pedagogo ter a capacidade de fazer uma progressão, buscar vários caminhos para o mesmo resultado. Então, na aula, no cotidiano, cada dia ele vai buscar uma ferramenta e um caminho para chegar naquele resultado. Uma mãe, um pai, uma pessoa sem a formação, né, de um pedagogo, de um profissional da educação, ele vai buscar caminhos, um caminho só, né? Que é o caminho que você entende, é o caminho que você transmite. Tendo outras pessoas ajudando nessa formação, nós teremos diversas outras possibilidades para a criança. Vamos ter visões diferentes para aquele mesmo ponto. Eu vejo isso com meu pai. Quando meu pai vai explicar para a Helena, ele demora o triplo do tempo que eu demoro e ele pega ferramentas. A Helena estava aprendendo a questão de tempo, quantos dias tem na semana, hora, calendário, tudo isso. Ele é bem pedagógico. Meu pai foi buscar calendário na cozinha, ele foi pegar o relógio da cozinha que estava lá pendurado lá no alto para ela ver como que funcionavam os ponteiros. Construindo conhecimento com a prática. Ele foi pegando tudo em tudo quanto é canto da casa, encheu meu escritório assim de coisa pronta. Helena, vamos estudar. E parava, e mexia no ponteiro do relógio, voltava e adiantava e vamos ver. Ele foi buscando outras alternativas, então. Teve o meu olhar mais prático, a professora passou isso, é isso. Como que a gente vai resolver ali na prática? Teve do meu pai que foi pedagógico, ele foi buscar acessórios pela casa, para que ela tivesse uma identidade, tivesse uma... Não é identidade a palavra. Assimilação, uma proximidade maior com aquele... Uma intimidade, a palavra é essa, uma intimidade sim, com com o assunto. Do Piaget. É isso aí. Intimidade, né? Se eu construo algo, eu me apaixono por esse algo, não é? Sim. Tá, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido comercial, que ainda tem vários assuntos para a gente abordar. Não saiam daí. Vamos lá. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Buddy. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. De
volta com o Nasce Bora Cuidar. Nós estamos com a doutora, psicóloga Jaqueline Maivorne, falando sobre como prevenir transtornos em tempos de confinamento. E a questão que a gente quer abordar agora com a doutora Jaqueline é sobre a questão dos sentimentos da criança durante esse tempo de confinamento, né? As crianças tiveram uma ruptura muito grande do ambiente escolar, dos amigos, daquela segunda casa, né? E foram forçados a ficar em casa sem os amigos, sem tanta interação. A interação é toda via digital, via chamar as aulas pelos diversos aplicativos que tem online, né? Como que fica o sentimento da criança? Que transtorno pode surgir disso, dessa ruptura com a escola? Primeiro é importante a gente colocar que o espaço físico e o espaço psíquico têm relação, né? Falávamos das máscaras, dos papéis sociais ainda há pouco. Então, a criança vai desenvolver um comportamento TOD, por exemplo, né, o transtorno opositivo desafiador, que não tem noção de quem é a autoridade, é agressivo e que é diferente da criança travessa, né? Nós viemos para esclarecer o que é doença, né, transtorno, e o que é normal. Diferente da criança travessa, né? E o TOD, ele poderá... já tivemos alguns casos assim no consultório, né? Em que a mãe dizia que em casa era TOD. E na escola não. A escola ele obedecia muito bem, né? Então, existe uma diferença de comportamento, espaço físico e psíquico interagindo, né? Número 1. Número 2, há um luto pela perda da escola como esse segundo núcleo identitário. Primeiro é família, claro, né? Sim. Família nuclear, pai, mãe, irmãos. Depois vem tios, avós, né? Ou aquelas figuras que assumem o controle e a posição de pais, né, os cuidadores gerais primeiro, depois vai se ampliando no macro, e a escola vem a ser o lugar onde a criança se encontra como pessoa e se identifica como pessoa. Quando ela lida com os diferentes, ela aprende na diversidade quem ela é e quem ela não é, né? Ela vai modelar em casa, esse é Albert de Bandura, 84. Ela vai copiar muito em casa? Vai. Na escola, ela vai geralmente converter para a professora essa ideia da mãe. Sim. Mas ela vai identificar o amiguinho que ela pode copiar ou não, né? Então, ela começa com a diversidade, ela começa com essa seleção identitária no nosso trânsito relacional. Eu comigo mesmo, eu com o outro, né? Que vai gerar o desenvolvimento da personalidade. E ela não tem mais essa escola para fazer isso, né? E a criança, ela é construtivismo, ela é palpável, como você dizia da Helena ainda há pouco, né? Ela precisa pegar, ela precisa tocar, o sensorial, né? Todos nós precisamos, a criança muito mais, porque ela está em formação. E ela tem o virtual agora, né? Tem uma adicção chamada adicção midiática, que é muito polêmica, né? Vocês vão dizer, essa louca aí em tempos de pandemia, quando todo mundo se comunica pela internet, dizendo que é loucura, que é transtorno, a adicção, né? Que é estar na mídia e na multimídia é transtorno. Quando em excesso, sim, porque nós temos células, cones e bastonetes nos olhos que precisam de descanso, né? Então, 6 horas da tarde eu não produzo mais endorfina, eu preciso me respeitar nesse meu processo de ciclo circadiano, né? Em que às 6 eu já vou ficando mais tranquila, então eu abaixo o som, abaixo a luz do celular e evito também o celular, boto essas crianças para brincar no ar livre, e ar livre se chama livre porque traz liberdade, né? Traz paz, faz respirar. Mas nesse momento fica muito difícil de votar, né? Eu falo por mim, eu moro em apartamento. A Helena fica, eu quero andar com a minha bicicleta, eu quero fazer o filho. Quero ver uma flor num jarrinho. Não, flor no jarrinho, a gente tem um monte de flor plantando em casa. Ela ajuda a plantar, a regar. Mas agora, quero brincar, ar livre. O ar livre, assim, ela tem o ar livre quando ela tá fazendo translado pra casa do pai. Vou pra casa do pai, eu falo, coloca teu roller, que é tipo de um patinho, vai de roller até o carro. Isso. E do carro até dentro da casa do teu pai, você anda no roller, entendeu? Pelo menos passou, assim, pelo ar e brincou. Isso aí. Mas bicicleta. Na casa do pai? Foi para apartamento também. Então a Helena está no desafio. Ela está no desafio. Então as crianças cada vez mais se aproximam, por mais que seja nocivo. A gente já até falou sobre o consumo
excessivo das crianças das mídias sociais, da internet, de tudo, do tempo de tela, os malefícios tanto para a parte de visão quanto para a parte neurológica, né? Isso aí. E da sociabilização. Nesse momento é extremamente necessário, né? A gente veio para criticar o DSM-5, né? Mais uma vez, né? De novo, vamos falar que a pessoa não é padronizada na caixinha do conceito do transtorno. Foram os nossos pesquisadores, que a gente nunca vai desmerecer, claro, ciência, né? Que foram adquirindo, através de muitas pesquisas, aquelas características e nuances que se enquadram no transtorno tal. Mas a pessoa é muito mais que o transtorno, né? Tipo esse da adicção midiática. Por que ele foi considerado transtorno, vamos dizer, ou patológico? Porque a síndrome de abstinência da compulsão por drogas, por exemplo, é semelhante à síndrome de abstinência que a gente tem quando para de dormir, de olhar para a internet. Às vezes a gente precisa, para dormir, a gente precisa passar por todas as mídias que a gente tem. E dorme, né? Como um anjo, né? Bom falar de dormir por causa da insônia, né? Como é que estão as crianças? Vamos falar disso um pouquinho? Podemos falar rapidamente sobre isso. Os sentimentos e o luto, né? O sono tem a ver com os sentimentos, porque é uma continuação do dia. Mas insônia para crianças, pelos manuais, né? Pelo CID-10, não é considerado doença. Ela é considerada doença para os adultos, para os portadores dos transtornos psicológicos e psiquiátricos, né? Para idosos, enfim, é diferente. Ou para quem vai tomar psicotrópicos, né? Como resultado da tomada do medicamento. E aí, para a criança, não. Então, para a criança, não tem essa implicação. Pode doença, ser porque né? a criança não gastou tanta energia no dia. Pode ser por conta do momento. Ou a falta de rotina, ou coisa do tipo. Coisas do momento, sim. Coisas do momento. Falando sobre momento, né? O luto da escola, a gente falou sobre o afastamento, né? Essa ruptura do ambiente escolar, dessa segunda casa, desse segundo ambiente. Muitas crianças, muitas mães relatam de sentir a criança mais chorosa, mais insegura, com falta dos amigos, esse choro excessivo por causa da falta de contato, né? Então, seria uma depressão, não seria uma depressão? É possível que a criança passe por essa depressão? E aí que a gente não pode chamar de depressão. Nós temos uma tendência atual, mesmo muito antes do Covid, de patologizar coisas que são normais, né? Então, nós estamos num mundo que a pessoa toma Rivotril, muitas vezes, né? Não quero generalizar, mas muitas vezes, e não vai resolver com forças volitivas, com força de vontade seus problemas, porque o medicamento resolveu. Toma Ritalina, que é própria para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que esse sim é uma doença, né? Toma Ritalina para fazer uma prova. Gente, você faz uma prova ligada com chocolate, Coca-Cola, café, amendoim, açúcar. Nossa, e faz a prova. Não precisa de tomar medicação, né? Não é? Tem muito essa questão das pessoas se autodiagnosticarem, se automedicarem para resolver um problema que é do mundo, né? Um problema do seu cotidiano, da sua rotina, e não de fato uma patologia, uma doença. Antigamente era o mundo dos critérios de valor, né? Aí você vai dizer, já que está com 43, com mentalidade de 80, né? Era um mundo, quase 43, tá chegando. Com carinha de 30. Mas assim, é um mundo muito bobo, né? Muito feliz. Mas é um mundo que nós estamos em que... tem até uns posts muito engraçados, né? Que a vara da infância era vara de marmelo e a juíza era mãe, né? Antigamente. Não tinha... O joelho no milho, né? Não tinha tanta doença. Aí você vai dizer, ela não é uma negociante, né? Psicóloga dizendo... Mas existe um psicologismo da vida muito grande. A vida é prática, né? Por isso que a clínica da gente lá, há 8 anos, funciona de forma viva. Eu vejo os resultados. A pessoa emagrece 25 quilos, abre empresa, né? Emagrece 50 quilos. Ela... para a mordida, né? A gente tinha uma criança com uma mordida... Vou falar muito breve, isso aqui a gente tem pouco tempo. 4 anos de idade, uma mordida tardia nos colegas. Não é mais época de morder pelo desenvolvimento normal, né? E aí o que nós trabalhamos? Uma conjunção, uma clínica multidisciplinar. Uma conjunção entre o aparelho fonador, a fala contida e a alimentação. A criança começou a comer alimentos mais sólidos e Piaget construiu os alimentos com a mãe. Amava esses alimentos, né? Tempo com a mãe, né? Importante. O aparelho fonador foi desenvolvido com a musculatura da face através do alimento mais sólido. Começou a falar mais, começou a comer mais, começou a morder menos. E com o auxílio da escola,
nós lidamos também com esse braço que é a escola, né? Nos testes e entrevistas ou conversas quando os pais concordam, né? E com o auxílio da escola começou a fazer entrevistas lúdicas e tá que tá, né? Tá firme, enfim. Acho que pessoas vão se desenvolvendo através de um olhar mais atento e um pouquinho mais ousado da parte da psicóloga, de ir além. A gente é meio rato de estudo, né? Você vai observar, tem muito estudo, tem muito livro, e a gente vê que a pessoa é tão única e irrepetível que todo livro do mundo, todo conhecimento do mundo, não diz para mim a totalidade de quem a Helena é. Talvez ela vá se descobrir, talvez, ao longo da vida. Nem a mãe dela. Não é? E é muito bonito esse olhar amplo da vida, né? De não adoecer o que não é doença. Não vou dizer... Seria muito, assim, triste se eu dissesse só sobre transtornos. Talvez viesse uma doutora, né? Como as pessoas chamam com esse carinho, com esse respeito. Não tem doutorado ainda. Mas, assim, obrigada. Mas, assim, é um carinho, né? Viesse uma doutora toda engessada na teoria, na seriedade, nos manuais e nas palavras difíceis, mas que não comunicasse uma verdade e um lado positivo e otimista da vida, que faz você rever aquilo que era um monstro, um fantasma, que é um diagnóstico, né? O Juan Fiorini vai dizer que o diagnóstico é situacional, é daquele momento, né? Não deve te rotular, nem te machucar por dentro, né? E não priorizasse essas múltiplas habilidades, essas múltiplas inteligências e a inteligência emocional, Daniel Goleman, né, que vai fazer com que a gente faça bom uso do nosso coração, da nossa alma, para que a nossa mente funcione. Veja só, coração e mente unidos. Estou falando demais, vai lá. Não, que isso. Eu sei que a gente trouxe vários temas e ainda tinha vários aí das anotações, né? Que nós temos ainda, ou teremos, se Deus quiser, a oportunidade de abordar em outros momentos. Vamos junto. Infelizmente, nosso programa está com o tempo já estourado. Nós teremos que terminar. Doutora não, psicóloga, Jaqueline, né? Como você diz, ainda não é doutora, mas é uma maneira, né? Uma maneira da gente reconhecer o trabalho, a formação, o conhecimento do profissional. Eu queria que você deixasse o contato para que, caso alguma mãe queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no teu telefone de contato mesmo, eu gostaria de fazer uma avaliação, uma consulta, como que faz para te encontrar? Bom, vamos lá. Então, nós estamos disponíveis no Zap, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, primeiro de tudo no site, no e-mail, né? Desculpa, no e-mail não, no YouTube, canal do YouTube, Psicóloga Online Jaqueline Maivorne, Psicóloga Online Jaqueline Maivorne. Esse é um ponto para a gente se encontrar. No Zap, 98829-3542, 98829-3542, vocês estão vendo aí na tela, e o Claro também, 99212-0692. 99212-0692. Se você perdeu o telefone, eu estou na tribuna, nos classificados, eu estou por aí. Site Doctoralia, né? Só digitar na internet Jaqueline Maivorne. E muito obrigada, né? A mensagem geral que eu queria deixar era: não se rotulem com os transtornos, né? Transtorno é só um pontinho da grandiosidade que todo mundo é e das maravilhas que a gente pode fazer, né? Vamos viver muito, se cuidar direitinho, né? Nesse tempo de Covid, para viver muito, aprontar muita coisa boa por aí. E que nesse a gente momento, dá um abraço gostoso lá no consultório. E que nesse momento, no momento que a gente vai conseguir de fato definir os transtornos, né? Porque tem as questões externas que estão interferindo nas nossas questões internas. O diagnóstico demora um pouquinho mais, né? Oi? O diagnóstico demora um pouquinho mais. É um processo um pouco maior por conta dessas questões externas que estão acontecendo, mas a leveza, né? Ter outras pessoas, como a gente abordou aqui, ter outras pessoas para você ter um suporte, ter um apoio, tanto na educação dos seus filhos quanto na sua própria formação, né? Na sua própria rotina vai fazer toda a diferença. Bem, pessoal,
Nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, nosso programa é toda segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã. Então dá para se planejar aí para acompanhar a gente, seja pelo canal TVC 16 em Petrópolis, pelo canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, pelo site www.tvc16.com, que tem a transmissão simultânea, ou pelo nosso Facebook, TV Cidade de Petrópolis, que também tem a transmissão simultânea. E se você achou que o conteúdo, nosso bate-papo de hoje, né, foi confortável, foi divertido, trouxe alguma coisa que pode agregar nesse momento de pandemia para outras mães que vocês conhecem e tudo mais, compartilha nosso link lá do Facebook, compartilha o link que vai entrar hoje, eu acho que hoje à noite ou amanhã lá no YouTube. Então, manda para todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que vai fazer diferença, não só na sua vida, né, mas na vida de todos. Jaque, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te recebê-la em tempo de confinamento, né, que nós não podemos nos abraçar, que é a distância. Mas muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade, né? Muito bom levar esse bem, levar coisas boas para todo mundo, né? Com que você certeza. Consiga também levar muitas coisas boas, muito sucesso. Obrigada. E muita saúde física, mental, espiritual para você e para as crianças. Tudo de bom. Assim seja. Pessoal, nosso programa fica por aqui. Beijinhos e até o próximo. TVC 16. Aqui você se vê.